É lida no plenário a segunda denúncia apresentada pelo Ministério Público contra o presidente Michel Temer. O plenário aprova a medida provisória que confirma status de ministro a Moreira Franco, denunciado junto com o presidente. Até aliado critica a decisão do governo de vender ações da Eletrobras. E esta edição destaca também: financiamento escolar. Comissão discute proposta que torna permanente o fundo que ajuda prefeituras a pagar o salário dos professores. No plenário, novas vozes querem ser ouvidas sobre temas como educação, saúde pública e respeito às minorias políticas. É o lançamento de mais um programa Parlamento Jovem. Boa noite, são 10 horas e 57 minutos em Brasília. Começa agora o Jornal da Câmara. A segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer foi lida em plenário nesta terça-feira. Temer é acusado de 2 crimes: obstrução à justiça e organização criminosa. Com a leitura, a denúncia dá mais um passo aqui na Câmara. 260 páginas e mais de 5 horas de leitura. Desde meados de 2006 até os dias atuais, Michel Temer, Eduardo Cunha, Henrique Alves, Gedel Vieira Lima, Rodrigo Loures e Eliseu Padilha e Moreira Franco voltaram-se especialmente para a arrecadação de propina por meio da utilização de diversos entes e órgãos públicos, tais como o Petróleo Brasileiro, Furnas, Caixa Econômica Federal, Ministério da Integração Nacional, Ministério da Agricultura, Secretaria de Aviação, Câmara dos Deputados. 3 denunciados só podem ser julgados pela Justiça se a Câmara autorizar. É o caso do presidente Michel Temer e também dos ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. Com o fim da leitura, cada um deles vai ser notificado e cada um deles terá que apresentar uma defesa. Mas aí seriam 3 votações ou uma só? A dúvida vai parar na Comissão de Constituição e Justiça, por onde começa a análise da denúncia. Essas questões estão sendo objeto de estudo na Comissão de Constituição e Justiça para examinar a necessidade de desmembramento ou de unificação desse procedimento com a designação de um só relator. Governo e oposição já têm lado nesse conflito. São pessoas com condutas individualizadas. Se são condutas individualizadas, mesmo que no cometimento de uma mesma ação criminosa, cabe sim que você possa fazer a avaliação da especificidade de cada um dos casos. Eu acredito que deveria ter chegado aqui uma denúncia, então, contra o presidente, corroborada em provas inequívocas da prática de atos ilícitos pelo senhor presidente. Isso não aconteceu, veio essa mistureba, mas já que chegou assim, é assim que devemos analisá-la. O presidente Michel Temer e os 2 ministros devem ser notificados na manhã desta quarta-feira. A partir daí, começa a contar o prazo de 10 sessões do plenário da Câmara para que eles apresentem suas defesas. E veja agora, etapa por etapa, como a denúncia será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara. A CCJ tem basicamente 3 momentos. O primeiro deles é o do relatório, que começa com o presidente da CCJ indicando o nome de um relator, a quem caberá a elaboração de um parecer. Começa a contagem de prazo de 10 sessões do plenário da Câmara para que Michel Temer apresente uma defesa. Terminado esse prazo, ou apresentada a defesa, o relator tem 5 sessões para fazer sua conclusão. Relator e defesa falam pelo mesmo tempo. Começa então a segunda fase, a discussão. Se a comissão seguir as mesmas regras da denúncia anterior, cada deputado poderá falar por até 15 minutos. Naquele caso, além dos 132 integrantes da CCJ, também puderam se inscrever, mas com um tempo menor, 20 deputados falando a favor e 20 falando contra. A discussão termina com o relator e defesa falando por 20 minutos cada um. Depois disso, começa a terceira e última etapa do processo, a votação. Ela deve ser feita eletronicamente com resultado público. Você poderá saber exatamente como cada deputado votou. Tendo como experiência a denúncia passada, dá até para ter uma ideia de quanto tempo poderá durar todo esse processo. Do começo ao fim, daquela vez, foram 14 dias. E nesta terça-feira, o plenário da Câmara avançou na votação de medidas provisórias. Vamos saber o conteúdo dessas medidas com a repórter Dini Moraes, que acompanhou as votações e está lá no Salão Verde. Boa noite, Dini. Quais MPs foram votadas?
Boa noite, Keila. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Bom, das 4 medidas provisórias que aguardam o posicionamento aqui do plenário da Câmara dos Deputados, 2 foram aprovadas na noite de hoje. Noite que estava prevista a votação da reforma política, mas como o texto ainda está sendo construído, está sendo fechado entre as lideranças, ela acabou ficando para amanhã, Keila. E o prazo dessas medidas provisórias que foram analisadas hoje também estava pequeno. Uma delas, por exemplo, vencia já na semana que vem. Mas eu vou começar pela mais polêmica delas, a MP 782, que reestrutura cargos aí administrativos cargos e funções, na verdade, órgãos, né, do Poder Executivo do Governo Federal. Ela extingue e cria cargos e órgãos. Por exemplo, cria o Ministério dos Direitos Humanos, mas o Ministério do Desenvolvimento Agrário deixou de existir. Mas entre essas criações e extinções, existe uma que era a mais polêmica delas. E essa medida provisória deu muito o que falar. Vamos ouvir um pouquinho da discussão entre os deputados. Essa é a medida provisória e foi feita para dar status de ministro ao senhor Moreira Franco. O senhor Moreira Franco, que vai ter a denúncia que contra ele foi feita, analisada por esse plenário. Então não é uma simples medida provisória de modificação de quadros ou de reorganização administrativa de ministério, coisa nenhuma. Essa reestruturação do governo por parte do presidente Michel Temer só visa melhorar a qualidade do serviço e a agilidade do governo. Esse é o propósito. O que importa é que nós queremos o melhor para o nosso país. E o melhor é um governo melhor estruturado para agilizar as demandas do dia a dia. Esse é o objetivo dessa medida provisória. Nós discutimos amplamente na comissão, eu que fiz parte da comissão que aprovou, a comissão mista que aprovou essa matéria, nós debatemos com a oposição, criamos de fato o diálogo e o entendimento e trazendo acima de tudo, senhor presidente, o compromisso de poder garantir de forma muito especial a atuação mais forte do Ministério dos Direitos Humanos e especialmente a atuação da pesca, que foi muito discutida, que agora vai para a presidência mais fortalecida, inclusive. Não há qualquer razão para essa chamada reestruturação administrativa. Querem naturalmente proteger o verdadeiro bunker para continuar praticando a corrupção que graça no Palácio do Planalto. Então, só para a gente deixar claro, essa medida provisória, ela dá status de ministério à Secretaria-Geral da Presidência da República, ou seja, dá status de ministro ao ministro Moreira Franco, que é citado na Operação Lava Jato, e com isso ele tem foro privilegiado. O pessoal chegou a pedir para retirar esse trecho da medida provisória e essa votação foi feita em separado. No entanto, apenas 5 votos mantiveram essa parte da medida provisória que foi agora enviada para o Senado, para avaliação do Senado agora. Para você ter uma ideia, Keila, foram 203 votos a 198. Foi um placar bastante apertado. Agora, também teve a votação de uma outra medida provisória, e essa sim foi mais tranquila, que foi a medida provisória 779, que permite a reprogramação de pagamentos das concessionárias que hoje administram os aeroportos junto ao governo federal. Então elas têm que pagar a outorga e essa medida provisória ela permite que os pagamentos sejam então reprogramados. Essa medida provisória também vai para análise do Senado agora, Keila. Obrigada, Dini. Dini, uma outra questão é a pauta de amanhã. O que a gente tem de previsão para a pauta de amanhã no plenário? Então, Keila, a reforma política acabou ficando para amanhã, né? E também a medida provisória 783. Essa medida provisória também é polêmica. Por quê? Porque ela cria um novo programa de descontos e parcelamento de dívidas que empresas e pessoas têm junto ao governo federal. É um programa grande de renegociação, que é chamado de Refis, e está sendo negociado até o último momento junto ao governo federal, junto também aos representantes de empresas e também grupos de interesse aqui junto aos parlamentares, né? Essa votação é prevista para ser a primeira votação de amanhã.
passada a votação da MP 783, a MP do Refis, passará então a proposta de emenda à Constituição 282, que é a da reforma política. É aquela que já foi votada na semana passada, que já teve o texto principal aprovado, inclusive já 2 vezes, só que só faltam 3 trechos para serem aprovados. Aquela que trata das coligações e da cláusula de desempenho, aquela resultado mínimo que os partidos precisam ter nas urnas para ter acesso ao fundo partidário e à propaganda na TV e no rádio. Depois dessa proposta de emenda à Constituição que trata das coligações e da cláusula de desempenho, aí sim viria a proposta que trata do financiamento das campanhas eleitorais. Lembrando que as campanhas não podem mais receber doações de empresas e há a previsão de uma criação de um fundo público para custear aí os gastos que são feitos nas campanhas eleitorais. Hoje foi aprovado no Senado uma proposta nesse sentido, com a criação aí de um fundo público que previsto aí em cerca de 2 bilhões de reais para esse fundo, e também é uma outra proposta aqui no plenário da Câmara também tratando disso, inclusive tratando das regras de divisão desse dinheiro entre os partidos e entre as eleições. O presidente Rodrigo Maia falou agora há pouco aqui na saída do plenário e ele disse que amanhã tudo isso será colocado em votação. O deputado Vicente Cândido, que foi o relator da Comissão Especial de Reforma Política, vai ser o relator também dessa proposta que vem do Senado. Então, ele vai fazer aí uma junção desses textos e vai colocar em votação. Vamos ver o que vai sair para votação, porque ainda vai ser feito várias negociações, várias conversas entre as lideranças partidárias até que a votação realmente comece no plenário, Keila. Tudo isso num prazo muito mais apertado, né? Já que não houve votação hoje de reforma política, amanhã já temos um prazo menor ainda. Exato, Keila. O prazo está passando, o tempo está passando, mas eles estão tentando buscar um texto mais consensuado aí entre os parlamentares, né? Por exemplo, essa questão do financiamento era muito polêmica justamente porque muitos parlamentares diziam que tinham medo de que dinheiro de áreas essenciais como saúde, segurança, educação fosse parar, né, nas campanhas eleitorais. E os parlamentares aí foram estudar fontes de financiamento para as campanhas eleitorais e propuseram, por exemplo, emendas parlamentares, né, que parte desses recursos virão das emendas parlamentares, segundo essa proposta que está vindo do Senado, Keila. Então, eles estão em busca de maior negociação e vale a pena a gente lembrar, né, como você falou de prazo aí, vale a pena a gente lembrar, para que as regras valham já para o ano que vem, todas as propostas precisam estar aprovadas e já em vigor no dia 7 de outubro. Obrigada, Dini. Boa noite, Keila. O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, falou nesta terça-feira a deputados de 6 comissões da Câmara. O tema mais esperado nessa audiência conjunta era o debate sobre a mineração na Reserva Nacional de Cobre, a RENCA. Com a revogação do decreto que permitia essa mineração, o debate se concentrou em outra polêmica: a venda de parte das ações do governo na Eletrobras. O ministro das Minas e Energia apresentou os dados do governo para contestar o que chamou de preconceitos ideológicos contra o processo de venda das ações da Eletrobras e empresas controladas. Segundo Fernando Coelho Filho, o governo continuará de posse de ações especiais que vão permitir ao Estado participar das decisões mais importantes da empresa. O ministro argumentou que não adianta o governo ter maioria das ações se não tem dinheiro para investir e que, por isso, vem ocorrendo atraso em várias obras, com prejuízos para o governo e os consumidores. E disse ainda que a União ficará com um percentual menor do sistema Eletrobras, mas as ações restantes valerão mais do que hoje. A União, que hoje tem 62% de uma empresa que vale X, vai ter no futuro 45%, 46%, 40% de uma empresa que vale mais do que X. Seja pelos ganhos que elas vão ter com a gestão profissionalizada, seja por todo o esforço que a gente sabe que a gestão privada pode executar mais rápido e melhor do que a gestão pública, ou seja, para poder proteger a empresa de má ingerência política no futuro. O primeiro questionamento veio do deputado Leonardo Quintão, que usou o tempo de liderança do governo para contestar informações do ministro. O governo está usando os números antigos, ministro. Nós precisamos de atualizar. Eu não consigo entender, ministro, por que uma empresa, né, de extrema importância para o Brasil, Léo, está sendo valorada tão baixo. Eu não imaginei, presidente Jonathan, que eu teria que começar as minhas palavras saudando as palavras do líder do governo, Leonardo Quintão.
O Brasil privatizar a Eletrobras é abrir mão de um instrumento fundamental para o desenvolvimento nacional. O ministro rebateu as críticas dos deputados e garantiu que parte dos recursos arrecadados com a venda de ações vão ser utilizadas para reduzir os preços da energia. Nessa modelagem também está sendo proposto que parte desses benefícios entre para poder abater da conta CDE. A conta CDE que o governo criou no passado para poder subsidiar a tarifa de energia, tarifa verde, luz para todos e uma série de outros benefícios era para o governo pagar. A conta ficou muito alta e o governo passou para os consumidores pagarem. A privatização do sistema Eletrobras, ela trará um aumento do preço da energia, sem nenhuma, não há dúvidas acerca disso, porque entra a variável do próprio lucro. Você tirará a condição de universalização da própria energia, projetos como Luz para Todos, enfim, energia é soberania. Energia, portanto, não é mercadoria para que você coloque à venda. O Brasil é, desde 2008, o maior consumidor de agrotóxicos no mundo. Um levantamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, feito em 2011, mostrou que 1/3 dos alimentos consumidos pelos brasileiros tem contaminação por agrotóxicos acima do permitido pela lei. O assunto foi tratado numa audiência pública da Comissão de Seguridade Social e Família. Especialistas defenderam a diminuição do uso de químicos na produção agropecuária. O Brasil deve reduzir o consumo de agrotóxicos, na opinião dos especialistas ouvidos pela Comissão de Seguridade Social e Família. Estudos comprovam a relação desses produtos com a ocorrência de várias doenças e de muitos tipos de câncer. O professor do Instituto Federal do Sudeste de Minas lembrou que o agrotóxico é veneno, ou seja, feito para matar pequenos organismos vivos. Segundo ele, os danos à saúde humana são inevitáveis. O pesquisador defende a produção sem agrotóxicos convencionais, tanto na agricultura como na pecuária, que ele vem estudando. Ao invés dos antiparasitários químicos convencionais que deixam resíduos, contaminam o solo, contaminam a água, contaminam os trabalhadores, as pessoas, a gente pode usar a homeopatia, que é mais eficiente do que o produto químico convencional. E eu vou mostrar isso com dados científicos da minha pesquisa. Que o trabalhador está sendo intoxicado, certo? A sociedade também, e existe um passivo ambiental e um passivo social. Por exemplo, hoje nós não temos o quanto custa isso a Previdência Social, certo? E é muito importante que os setores específicos façam esses levantamentos e possa depois cobrar, no caso de contaminação e intoxicação, de quem contamina. Além da falta de fiscalização, outro perigo apontado por especialistas é o mau uso dos agrotóxicos. Para o pesquisador da Unicamp, a chamada manipulação segura é quase impossível, porque exige muitos cuidados quase nunca respeitados e não consegue conter erros humanos e fatores naturais. Por exemplo, uma aplicação com agrotóxico que você joga agora e que o vento vai continuar levando esse agrotóxico que está nas folhas para dentro de um refeitório, para dentro de uma área de convívio, isso é completamente, vamos dizer assim, não tem como barrar isso com medidas de segurança. O agrotóxico que vai para a água, que vai cair ali no chão, que vai ser infiltrado para dentro do lençol freático, e essa água vai ser utilizada na região, para os trabalhadores que vão consumir essa água também. A representante da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida cobrou a instalação da comissão especial na Câmara para discutir a política nacional para a redução do uso de agrotóxicos no Brasil. Nós estamos desde outubro do ano passado aguardando a instalação dessa comissão e ali vai ser o espaço para se discutir uma política nacional de redução de agrotóxicos. Verdade que temos que produzir alimento, mas nós temos que produzir alimento em quantidade e qualidade. Não dá para abrir mão da qualidade do alimento. E qualidade hoje da alimentação, nós não podemos nos ater à questão do sódio, das gorduras, de carboidratos. É um ponto fundamental discutir os resíduos dos agrotóxicos. Há 10 anos, o Fundeb junta recursos estaduais e federais para complementar os salários de professores nos municípios. Especialistas concordam que o fundo ajudou a melhorar a qualidade da educação básica e defendem que ele deve se tornar permanente, mas também fazem sugestões para melhorar os resultados obtidos. O Fundeb recebe parte de impostos recolhidos pelos estados e distribui para a educação básica.
O governo federal complementa os recursos para garantir que todos os municípios no país tenham pelo menos um valor mínimo anual para aplicar por aluno. O Fundeb foi criado em 2007 e a previsão é que acabe em 2020. Uma comissão especial discute a proposta de torná-lo permanente. A ideia tem apoio de especialistas e de organizações que atuam no setor. O Fundeb é muito positivo que ele seja perenizado, que ele seja perpetuado na parte permanente da Constituição. Mas ele pode sofrer algumas mudanças, receber algumas mudanças positivas para tornar o fundo mais redistributivo e chegar realmente nos entes mais vulneráveis que mais precisam. O observatório, coordenado pela professora Marta Arretti, na Universidade de São Paulo, monitora os resultados do fundo. O que os dados mostram é que o Fundeb teve um impacto muito importante para reduzir as desigualdades de capacidade de financiamento entre os municípios, mas ele tem ele redistribui dentro dos estados. Seria importante para o futuro da educação brasileira reduzir as desigualdades de capacidade de financiamento entre os estados. Essa também é a opinião da relatora. Que escola nós queremos para o nosso Brasil, independente de ser no meu estado do Tocantins ou no estado de São Paulo? Não dá para ter um custo de 18 mil comparado com R$ 1.800 do Maranhão. Um país desse, que é federativo, não pode se permitir uma desigualdade desse tamanho. A autora da PEC avalia que a proposta evoluiu em 20 audiências com especialistas. Há uma convergência, nas opiniões de que o Fundeb ele tem que tornar definitivo. Isso é claro em todas as mesas que realizamos aqui para debater. Mas todos que vêm aqui trazem uma contribuição, especialmente com relação ao aprimoramento do Fundeb. A relatora espera reunir as contribuições num texto que possa ser votado pela comissão em novembro. A proposta de auditoria da dívida pública foi debatida nesta terça-feira na Câmara dos Deputados. Veja este e outros assuntos que foram temas de audiências públicas. A Comissão de Finanças e Tributação debateu o projeto que determina a realização de auditoria na dívida pública federal. A OAB-DF ressaltou a necessidade de o governo dar transparência à dívida pública, como forma de cumprir a Lei Federal de Direito ao Acesso à Informação. As comissões de Meio Ambiente, de Seguridade Social e Família discutiram planos de prevenção e combate à esporotricose, que é uma micose provocada por fungo transmitido por animais domésticos. Alguns debatedores propuseram a castração de animais, mas o Ministério da Saúde diz não haver provas que esta é a solução. A Comissão de Desenvolvimento discutiu os efeitos do corte do orçamento do Ministério das Cidades sobre o programa Minha Casa Minha Vida. O programa ficou praticamente sem recursos. O Ministério prometeu reavaliar os cortes diante das reclamações. O plenário Ulisses Guimarães foi tomado por jovens com idades entre 16 e 22 anos, estudantes do ensino médio de escolas de todo o Brasil. Eles vieram à Câmara participar da 14ª edição do Parlamento Jovem Brasileiro. O programa permite que os alunos simulem a rotina de trabalho dos deputados federais. Ao final de 5 dias, alguns dos projetos aprovados pelos jovens parlamentares podem até virar lei. Plenário cheio para receber 78 jovens selecionados em escolas de todo o Brasil. Adolescentes que vieram à Câmara participar de mais uma edição do Parlamento Jovem Brasileiro. Em 5 dias, eles têm a oportunidade de simular a rotina de trabalho de um deputado federal. E o primeiro passo foi a eleição da mesa diretora. Os candidatos à presidência de cada chapa fizeram discurso na tribuna. Eu tenho um sonho que a política brasileira se renasça. Que a política brasileira se renasce e renasça como deveria ser. Eu tenho um sonho de que as mudanças sejam para melhorar a sociedade e os direitos dos cidadãos nessa nação. Cansamos de ver o futuro repetir o passado. O nosso suor sagrado já é bem mais belo que qualquer sangue amargo.
Somos 20% da nação. Temos um papel vital no presente. E somos ainda os pilares da sociedade do amanhã. Nós daqui lutamos pela representatividade feminina e igualdade de gênero, bem como lutamos pela conquista e interação de todas as minorias, que na realidade são a maioria populacional, sendo a minoria apenas no âmbito político. Hora da votação. Deputados federais se revezaram na tribuna para discursar, falar sobre a importância de jovens estarem dentro do Congresso Nacional. Vocês são jovens, não se deixem adaptar a qualquer sistema que tira o sonho, que mata a utopia, que destrói a possibilidade do vir a ser. E chegou a hora de conhecer a chapa vencedora. A vencedora é a chapa número 3. Fiz um projeto de lei que altera o artigo da lei antidrogas para poder, ao invés de ser o delegado ou o policial que apreendeu a pessoa designar se ela é usuária ou traficante, para poder ser um médico e um psicólogo que decide se ela precisa de tratamento ou se ela precisa ser presa. No Parlamento Jovem, os estudantes têm a oportunidade de aprender todas as etapas do processo legislativo. Podem dar voz às suas ideias, debater e votar temas de relevância nacional. Ao término, as propostas aprovadas por estudantes são encaminhadas à Comissão de Legislação Participativa e podem tramitar efetivamente na Câmara, se algum deputado eleito encampar a ideia. Projetos que são idealizados pelos jovens, com demanda da juventude, ninguém melhor do que o próprio jovem para saber o que é bom para ele. Então, essa participação é muito importante e eu tenho certeza que daqui novas lideranças sairão. Do alto da tribuna, jovens estudantes fizeram questão de falar, mandaram um recado diretamente para os deputados. Mudar o mundo, meus queridos, não é loucura, não é utopia. Mudar o mundo é justiça. E eu tenho certeza que o Parlamento Jovem luta por essa justiça. Eu tenho certeza que esses jovens lutam por essa justiça. Aos senhores deputados, que vocês não durmam enquanto a nossa educação estiver ruim. Que vocês não durmam enquanto a nossa saúde estiver precária. Que vocês não durmam enquanto estiverem desmatando a nossa Amazônia. Muito obrigado. E essa edição do Jornal da Câmara termina aqui. Para outras informações, é só acessar o nosso portal na internet. A gente se vê amanhã. Tchau!